Olá pessoal, tudo bem? Depois dos primeiros vídeos que eu gravei fazendo as atividades para as nossas crianças agora na quarentena, algumas pessoas pediram para que eu continuasse postando, afinal a produção continua em série, né? Nós estamos fazendo para que quando nós voltarmos para a sala de aula, nós tenhamos as atividades para desenvolver com nossas crianças. Contudo, algumas pessoas me fizeram perguntas, algumas professoras e algumas mães também, sobre os objetivos das atividades que nós estamos propondo. E o que nós devemos ter em mente é que as nossas crianças, elas passam por fase de desenvolvimento. E eu tive a oportunidade de fazer um curso de provas piagetianas na UNOESC com a fonoaudióloga Cris Moreira, que foi excelente, e ela nos falou sobre essas provas piagetianas que eu já tinha tido contato, mas eu não sabia bem como era o processo e nem como se aplicava ou qual era o objetivo das mesmas. Quando a Cris nos deu o curso, o público-alvo eram psicólogas, mas tinham pedagogas fazendo também. Então, o que aconteceu? Nós descobrimos que existem esses testes para avaliar a idade cognitiva da criança. As professoras sabem que quando nós vamos para a sala de aula, nós devemos ser expert e ter sapiência sobre a fase de desenvolvimento que a criança está. Tanto freudiana, piagetiana, como do Erik Erikson, para que nós possamos ser assertivas nas atividades que nós vamos escolher para as nossas crianças. Por exemplo, essa atividade que eu fiz, ela nada mais é do que uma atividade que tem no Pinterest, que é uma ferramenta ótima, onde tem milhões de ideias lá. Só que quando nós vamos escolher uma atividade, nós temos que ter em mente qual é o nível de desenvolvimento que meu aluno está. Para que eu seja assertiva e ele tenha curiosidade e vontade de fazer e desenvolva a habilidade que eu quero que ele desenvolva. Por exemplo, essa atividade com letras para crianças de 3 e 4 anos, antes que as pessoas achem que a gente vai alfabetizar eles com 3 e 4 anos, nós estamos proporcionando conservação de forma. Uau! O que é conservação de forma? É uma habilidade que as crianças que estão no período pré-operacional precisam estar desenvolvendo para depois, quando eles entrarem na fase de alfabetização e na fase da aquisição dos números e quantidades, a criança possa ter essa habilidade desenvolvida na pré-operacional. Então, quando a criança percebe uma forma e faz o pareamento dela com a forma que está ali, se são letras, se são formas geométricas, se são logotipos, se são figuras, como no jogo da memória, é um jogo da memória mais evoluído. Então, a criança vai saber que este é o L? Sim, ela vai saber que é o L. Ela vai estar se alfabetizando, ela está intuindo que é uma forma. E depois ela vai intuir que esta forma tem um outro significado. Como é necessário desenvolver essas habilidades para as crianças de 3 e 4 anos para que você tenha a assertividade de que a criança está adquirindo as habilidades. Por quê? Nós temos professoras depois com 5 e 6 anos, com crianças de 5 e 6 anos, que nos dizem, olha, eu estou trabalhando com a criança as letras e ela não grava, ela não lembra. Então nós estávamos pensando, tem TDAH, tem dislexia, tem descalculia, se for no caso de números? Não, a criança só não está na fase cognitiva que ela deveria estar. Uau! Então, se a professora desenvolve atividades assertivas com as crianças de 2 e 3 anos e faz classificação de formas para que eles tenham essa conservação, quando eles chegarem com 3 e 4 anos, a professora já trabalhou as formas geométricas com 2 e 3 anos e as cores. A professora de 3 e 4 anos vai mais além. E depois a de 4 e 5 também consegue ser assertiva nas atividades, porque a criança já fez as conservações necessárias de forma, comprimento, para depois na fase pré-operacional fazer de volume. Então,
As nossas crianças precisam de professoras dedicadas e que sejam assertivas nas suas estratégias. Para isso a gente precisa de conhecimento. E graças a Deus, a internet, que agora nós estamos tendo que usar muito mais, ela nos traz tanto informação quanto conhecimento. Porque videoaulas, youtubers, tutoriais, tudo estão trazendo agora, além da informação, o conhecimento. Há 20 anos atrás, nós tínhamos na faculdade livros, só livros, e o professor para nos dizer, para nos dar significado à informação que tinha aqui. Agora a gente tem as atividades no Pinterest. Nós temos o livro em PDF no computador e nós temos no YouTube um monte de videoaulas nos explicando as fases de desenvolvimento, nos explicando o porquê que você precisa ser assertivo na sua atividade. Hoje nós estamos fazendo essa atividade de pareamento, novamente, para conservação de forma, onde a criança vai fazer esse pareamento de formas. Então, é a forma da letra F. Lembra que antigamente nós trabalhávamos, a gente diz que as crianças não sabem ler, mas eles reconhecem os rótulos? Pois é a mesma coisa. O F no cérebro da criança é como se fosse o rótulo da Coca-Cola, como se fosse o rótulo da batata chips, do salgadinho Cheetos, coisas saudáveis. Então eles estão fazendo aqui pareamento de forma. Eu poderia estar fazendo com pareamento de formas geométricas, nessa mesma atividade, colocar no palitinho as formas geométricas e aqui dispor as formas geométricas também. Perfeito, não seriam letras. Mas a criança só vai conseguir fazer essa atividade aqui se ela já fez com as formas geométricas. E o Geraldo Peçanha, nos vídeos dele, fala muito sobre isso, que as letras se aproximam em formas das formas geométricas. Por isso que você vai ser assertiva com crianças de 3 e 4 anos, proporcionando esse tipo de atividade. Foi um prazer estar com vocês e hoje vou postar mais vídeos sobre atividades legais para crianças de 3 e 4 anos. Um beijo e até mais!